Ao detectarmos a presença de espíritos em nossa casa, qual o menor procedimento? Tentar interagir ou orar e exigir a retirada dos mesmos? Na semana passada fui visitado por uma irmãzinha que me acordou com um grito fortíssimo, às 5 horas em plena madrugada. Permaneci deitado, mas ela se dirigiu ao quarto e tocou na minha perna. Me levantei calmamente, abri o evangelho e fiz uma prece fervorosa e voltei a dormir. Será que eu deveria ter conversado e tentado ajudá-la? Observação: sou médium ostensivo desde criança, mas fico inquieto com o espírito gritando. Obrigado por me ajudar. Sâmia. Uhum. Olha, é comum, né, principalmente para quem tem sensibilidade, perceber entidades em casa. E muitas vezes a gente percebe que essas entidades não estão bem. Então, oração sempre. Orar sempre. O que se aconselha? A oração, você já percebeu que quando a entidade é sofredora, ela já se acalma. Nessa oração, você pode já pedir para a espiritualidade, porque quando você ora, você conecta com a espiritualidade superior, e pedir para que esse irmão, essa irmã sejam atendidos. E você pode, no caso de você ter a mediunidade ostensiva, e você ver, e você ouvir, e você poder conversar com ela, dizer: minha irmã, você vai ser atendida, vai ser conduzida para um ambiente onde você vai ser atendida. E na sua oração, você pode pedir que ela seja encaminhada para um centro espírita. Ah, mas não é dia da mediúnica. Não. Mas o centro espírita possui também a construção espiritual que está preparada para isso. E a oração é uma maneira de você se conectar à espiritualidade que vive na ambiência do centro espírita, que a construção espiritual é muito maior. Vai buscar essa entidade, vai conduzi-la e já vai cuidar dela até o dia da mediúnica, onde ela vai poder, né, passar por aquele choque anímico, vai conversar, né? Às vezes o espírito tem mais dificuldade de entender outro, o espírito está muito perturbado, mas ouvir o encarnado falar com o fluido anímico, né, do médium, e o doutrinador falar, ela ouve com mais lucidez aquilo. Sim. Então, orar sempre, pedir auxílio para ela, e você pode pedir que ela seja conduzida para uma casa espírita que esteja preparada para recebê-la. Em alguns casos, dependendo do caso, você pode dar algum conselho ou dizer: ore comigo, vamos fazer o Pai Nosso. Você não imagina o poder do Pai Nosso para essas almas. Um Pai Nosso devagar e sincero para ela melhorar até ser atendida. Uma coisa que é importante nessas circunstâncias é a gente não cair num determinado quadro que foi muito comum durante boa parte da nossa história religiosa do Ocidente, que é entender uma entidade que se manifesta como se ela fosse uma expressão do demônio. Então, eu quero expulsar, quero blindar, quero prender, quero amarrar, quero levar daqui. Todas essas atitudes que trazem, no fundo, um ato de violência, eles acabam vinculando a entidade a nós, porque eles se sentem como que presos a nós por conta da mágoa, da raiva, do ódio que eles podem sentir pela rejeição. Pode ser um inimigo do passado que nos achou. Imagina você expulsar o inimigo do ontem porque você não quer a proximidade dele com a sua vida. Olha que complicado, que coisa difícil, meu Deus do céu. Então, quando a gente está diante de uma entidade nessa condição, o raciocínio tem que ser o de pensar que é meu irmão. Quando eu falo meu irmão, é meu irmão de sangue. Pense que seja seu irmão de verdade. Com que sentimento você oraria para tentar ajudar o seu irmão que desencarnou? Então, é essa movimentação emocional que a gente vai precisar fazer
para que os nossos espíritos benfeitores consigam nos auxiliar nesse trabalho e possam, de fato, fazer com que essa entidade seja acolhida e nunca presa, amarrada, expulsa, degradada, nada desse sentido violento, mas peça para que os espíritos que amam muito venham ouvi-lo, porque o amor é o melhor instrumento para o acolher dessas entidades que estão fragilizadas. Então, quando a gente se vir em uma condição na qual um espírito perturbador ou perturbado, alienado estiver, não expulse. Peça que o amor venha colocá-la no colo. É a melhor estratégia para que a gente consiga ajudar e permitir também com que essa entidade se libere desse processo e nós consigamos dar um passo decisivo no nosso equilíbrio emocional, do que nós ficarmos com ódio. Senhor, arranca essa entidade daqui, fecha as portas, amarra. O amor não pode usar as armas da violência. É de outra forma que a gente tem que lidar. A mediunidade é uma missão, né? É um convite para que a gente tenha mais um trabalho, que é esse trabalho de acolhimento dos irmãos também desencarnados. Então, é um desafio para essa pessoa ser um médium ostensivo. Seria interessante estudar, compreender, ler o livro dos médiuns, obras de Manuel Filomeno de Miranda, para compreender e entender como a coisa funciona e como pode agir de uma maneira mais tranquila.